conseguir passar em medicina em apenas 60 dias de estudo. Eu sei que parece loucura, eu sei que você pode até achar que eu sou algum mentiroso, picareta da internet, algum vendedor de curso, algo do tipo. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou te vender nada hoje. Eu apenas quero mostrar para você 7 hábitos para você conseguir passar em medicina em tempo recorde. Para você conseguir passar em medicina esse ano no Enem, para você conseguir passar em medicina esse ano no seu vestibular que você vá fazer, ok? Então hoje eu quero compartilhar aqui para você 7 hábitos que têm comprovação científica que pode ajudar você a conseguir o seu resultado de conseguir passar em medicina e virar o primeiro médico da sua família, virar o exemplo de sucesso da sua família, né? Já imaginou você, médico formado, médica formada, e você podendo ajudar a sua família, você podendo trazer melhores condições para a sua família, né? Já imaginou isso? Que legal que seria, né? Você poder proporcionar coisas bacanas, uma condição de vida melhor para os seus familiares, né? Olha que legal que seria, tá? Então eu quero comentar aqui para vocês, né, sobre esses 7 hábitos que são fundamentais para você conseguir uma aprovação em medicina, e a maioria dos vestibulantes de medicina não pratica esses 7 hábitos, esses 7 comportamentos que podem ajudar você a chegar mais rápido no seu objetivo. Comenta aqui para mim quem gostaria de passar em medicina esse ano, quem gostaria de passar em medicina esse ano, quem gostaria de acelerar esse processo até a sua aprovação em medicina. Comenta aqui para mim saber. Vou pegar meu chazinho aqui, né, depois a gente vai falar um pouquinho sobre sono, né? Tomando um chazinho aqui de maracujá para já ir induzindo o sono, né? Então depois da live aí eu já tenho que dormir porque amanhã às 5 horas da manhã eu já tô de pé, né? Perfeito, tá? Então muitas pessoas, né, têm esse grande objetivo, né, de conseguir uma aprovação em medicina já esse ano, né, e pular já essa fase do vestibular, né, que é uma fase tão difícil, né, uma fase tão desgastante, né, só quem já passou por isso sabe o que eu tô falando, né, só quem é vestibulando sabe o que eu tô falando, né, essa fase do vestibular, do estudo, né, é uma fase muito complicada, né, onde você é muito sobrecarregado, tem essa pressão do vestibular, né, a tua família, os teus tios, as pessoas próximas a você, elas acabam cobrando muito de você, e você também acaba se cobrando muito, né? Então, muitas vezes você não sabe como estudar, não sabe como render nos estudos, você está estagnado, né, no teu estudo, e hoje eu quero mostrar então para vocês alguns comportamentos que eu acredito que se você implementar eles ainda hoje na sua rotina de estudo, você vai conseguir acelerar esse processo até a sua aprovação em medicina, ok? Lembrando, né, meus queridos, que essa aula que eu vou ministrar para vocês, ela é um aquecimento para a Maratona Você na Medicina, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer nas próximas semanas. Nesse evento, eu vou mostrar para você como eu consegui, como os meus alunos conseguiram uma aprovação em medicina em apenas 60 dias e como é possível esse tipo de resultado, que parece um resultado impossível, que parece algo muito distante, mas é algo que infelizmente no Brasil a gente tem, né, uma metodologia de estudo ultrapassada que acaba fazendo o aluno ficar 3, 4, 5, 6 anos no cursinho sem ter grandes resultados, né? Enquanto que quando você muda essa estratégia de estudo, né, você consegue ter muito mais resultados, né? Então esse tipo de resultado ele é possível quando você muda a sua estratégia de estudo. No caso, a estratégia de estudo que eu desenvolvi ela é uma estratégia baseada no modelo de estudo americano, que me possibilitou ter resultados extraordinários, né? Então quem me acompanha, quem já me acompanha há mais tempo sabe, né, que recentemente eu estava estudando nos Estados Unidos, fiquei 2 meses lá, né, aprendendo com os norte-americanos para mim evoluir a minha metodologia de estudo. Ok? Então vamos lá, meus queridos, nós vamos falar sobre 7 hábitos
para você conseguir passar em medicina em 60 dias, para você conseguir passar em medicina esse ano, para você conseguir passar em medicina no vestibular da Federal, no vestibular da sua cidade, do seu estado, tá bom? Então assim, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, eu quero trazer uma metáfora, tá? Quero trazer uma metáfora, porque eu acredito que quando a gente traz metáforas, traz conceitos do dia a dia, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil você reter o conteúdo, tá? Então essa metáfora é a metáfora do disjuntor, né? Quem é meu aluno há mais tempo, né? Quem é aluno do método Atleta da Mente, já deve ter ouvido eu falar sobre isso. O que acontece? Em todas as casas nós temos um aparelhinho chamado disjuntor, né? Então quando você tá lá na sua casa, né? Isso aconteceu várias vezes na minha casa, né? Então, por exemplo, você ia tomar banho, aí ligava a televisão, aí ligava o secador, aí ligava o rádio, ligava não sei o que. Acontecia que quando você tem essa sobrecarga de energia, né? Muitos tem uma energia, uma corrente elétrica passando ali, o disjuntor, o que ele faz? Ele desliga a energia elétrica, como uma forma de precaução, né? Então, quando você tem essa sobrecarga de energia na sua casa, você vai cair o disjuntor. Comenta aqui para mim quem já aconteceu isso. Comenta aqui para mim se já caiu a energia da sua casa, tá? Eu já vou explicar qual é a correlação disso com a sua aprovação em medicina. Comenta aqui para mim se já aconteceu isso com você. Então, ó, a Tayane Bezerra falou que sim, né? Já aconteceu isso com ela. O Gabriel falou que já aconteceu isso com ele. Comenta aqui, pessoal, se já aconteceu esse tipo de situação com vocês, tá? Então, esse é um mecanismo, né, extremamente sofisticado para não pegar fogo, para não ter um curto circuito na rede elétrica da sua casa. Então tem um negocinho chamado disjuntor, né? Inclusive já foi tema de questões do Enem. Então aquela galera que está estudando para o Enem, né, fez as provas antigas, sabe o que eu estou falando. Teve uma questão que já foi cobrada esse tipo de coisa no Enem. E o nosso cérebro, pessoal, ele também tem esse tipo de sofisticação, ele também tem esse tipo de mecanismo. Então, quando você sobrecarrega muito a tua mente, quando você sobrecarrega muito a sua mente, os seus neurônios, você também tem esse mecanismo. É como se o teu cérebro te paralisasse, né? Ele te puxa para baixo. Então, quando você começa a gastar muita energia estudando, começa a gastar muita energia aprendendo novas coisas, você acaba, o teu cérebro, através do mecanismo extremamente sofisticado, ele começa a poupar energia, né? E aí você deve estar se perguntando, pô, mas por que ele faz isso, né? Porque acontece, o cérebro, né, o sistema nervoso central, ele gasta muita energia, né? Porque ele é um dos órgãos mais importantes do corpo humano, né? Então, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, né? Então, o cérebro é fundamental, né? O tronco cerebral é fundamental, ter os núcleos da respiração, né? Então, tem várias estruturas ali que fazem o nosso corpo se manter vivo, né? O teu coração batendo, o teu sistema cardiovascular funcionando, né? Tem vários mecanismos aí neurofisiológicos que possibilitam você continuar respirando, o teu coração continuar bombeando sangue. Então o cérebro, ele gasta muita energia, né? Então aquela pessoa que começa a estudar, começa a se dedicar, começa a forçar, automaticamente o teu cérebro vai querer te colocar para baixo, né? Então ele não quer que você estude, que você aprenda novas coisas. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas por que isso? Porque ele tem um mecanismo de sobrevivência, né? Então gastar menos energia e buscar o prazer. Então muitas vezes, né, eu já atendi vários vestibulantes de medicina, né, ao longo do Brasil, vestibulantes de medicina do Sul, vestibulantes de medicina do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte, pessoas do Brasil inteiro. E muitas vezes esses vestibulantes, eles têm medo, né? O cara tem medo. E se eu conseguir passar em medicina? E se eu conseguir virar um médico de sucesso? Como é que eu vou explicar para as pessoas que estão comigo, né, que eu consegui ser uma pessoa de sucesso, que eu consegui atingir os meus resultados? Como é que eu vou explicar isso, né? Então, muitas vezes, o teu maior sabotador é você mesmo. O seu maior inimigo é você mesmo.
às vezes, você que tá te colocando para baixo. Entende? Você mesmo tá te colocando para baixo. Você mesmo tá se autoculpando, se autocriticando, querendo estipular metas impossíveis. Não, vou estudar 10 horas por dia, vou comprar o cronograma, semana 1, semana 2, semana 10, semana 20, semana 15, o teu cérebro, ele olha aquilo ali e automaticamente ele começa a procrastinar. Faz sentido o que eu tô falando para vocês, pessoal? Comenta aqui para mim se faz sentido isso para vocês. Comenta aqui. Vocês pegaram a essência do que eu quero falar. Então, o nosso cérebro, ele é extremamente sofisticado, né? Um outro exemplo, né? A pessoa começa a fazer um novo plano alimentar. Então, o cara decide que ele quer emagrecer. Meu Deus, eu quero emagrecer, eu quero mudar a minha composição corporal, eu tô com excesso de peso, eu quero emagrecer. Aí a pessoa, automaticamente, o que acontece? A pessoa começa a cortar tudo. Então, a pessoa toma refrigerante, ela para de tomar refrigerante. Ela come chocolate, ela para de comer chocolate. Ela tinha uma alimentação que dava mais ou menos 3.000 calorias por dia. Aí o cara começa a comer 1.000 calorias por dia, só alface e água. Então, automaticamente, o cérebro, ele vai querer o quê? Ele vai querer compensar isso. Então, a pessoa vai ter mais fome, ela vai ter mais vontade de comer doce. Aí tu pergunta, por que comer doce? Porque ela está em déficit calórico. E aí o cérebro, ele vai querer o quê? Ele memoriza, né? Os neurônios do hipocampo, lá no lóbulo temporal, eles memorizam o quê? Eles memorizam aqueles alimentos que são hipercalóricos, que tem mais calorias. Então a pessoa tem vontade de comer aquele podrão, tem vontade de comer uma batata frita, tem vontade de comer um chocolate, tem vontade de comer um milkshake. Entendeu? Então toda hora o teu cérebro ele tá tentando compensar algum comportamento que você tem. Então você pega, por exemplo, aquele vestibulando lá que não consegue ter consistência no estudo dele. Por quê? Porque ele é muito extremista, é tudo ou nada, é 8 ou 80, né? E aí toda hora ele tá tendo comportamentos inadequados, comportamentos que às vezes ele nem percebe, né? Ele nem percebe que ele tá indo contra o funcionamento cerebral dele. Entende? E aí vem o que a gente vai trabalhar aqui, né? Porque você deve estar se perguntando, pô, Léo, no começo tu falou que era possível passar em 60 dias. É possível. Todo mundo vai conseguir? Obviamente que não. É fácil? Obviamente que não. É muito difícil, tem que ter muita dedicação, mas é possível. Tem que falar para vocês que é possível. Aí você pergunta, como que é possível, né? Então imagina aqui junto comigo que há 100 anos atrás, para mim sair do Rio Grande do Sul e ir para São Paulo, demorava em média 30 dias. Por quê? Porque você ia de carroça, você ia a pé, você ia a cavalo, né? Não tinha meios de transporte. Aí depois veio o Fusca, né? Os primeiros carros a combustão. Aí, em vez de você demorar 30 dias, você demorava uma semana. Aí depois os carros ficaram mais potentes, você começava a demorar 3 dias. E aí depois veio o avião. De avião você demora 70 minutos, entende? Só que o que acontece? Naquela época, se eu falasse para uma pessoa, ó, você vai sair do Rio Grande do Sul e vai para São Paulo em 70 minutos, o cara ia dar risada na minha cara. Só que muitas vezes os vestibulantes de medicina, aqui no Brasil, né, lá nos Estados Unidos, é bem diferente isso. Os vestibulantes de medicina, eles estudam de forma tradicional. É como se a pessoa estivesse estudando contra, né? Ela não está levando em consideração como o cérebro funciona, né? Então imagina que o cérebro, ele é um supercomputador, ele é uma super máquina. E para você conseguir extrair o máximo de potência do teu cérebro, dessa máquina superpotente, você precisa entender o manual dele. Você precisa entender o funcionamento dele. Porque senão você estuda e não consegue ter resultado. Por quê? Porque você não entende como que funciona a sua mente. E aí acontece o que eu havia comentado com vocês. O teu maior inimigo, o teu maior concorrente não é o outro cara lá que está estudando e que é a mesma vaga em medicina que você. O teu maior concorrente é você mesmo. Então, se eu sou o meu maior concorrente, portanto, eu preciso entender como que isso daqui funciona.
Como que eu consigo hackear esse sistema? Como que eu consigo manipular o meu funcionamento cerebral para mim atingir os meus objetivos? Porque o professor brasileiro, infelizmente, ele desconhece do funcionamento cerebral. Então ele fala para o vestibulando em medicina o seguinte, ou você vê o cara que passou em medicina com 16 anos, né? Tem os depoimentos. Aí o cara vê um depoimento no YouTube, um depoimento no Instagram, né? O aluno perfeito, passou em medicina com 16 anos, sabe tudo de matemática, sabe tudo de redação, é aquela pessoa perfeita, zero defeitos, né? E aí a pessoa, ela fala assim, eu sentei a bunda na cadeira, comi os livros e passei em medicina com 15 anos. Não é assim um depoimento? Eu fazia 1000 questões por dia. Aí o cara olha aquilo e beleza, então, se ele fez aquilo, portanto, né, pela lógica, eu vou replicar isso. Então, vou estudar 12 horas por dia, vou fazer 1000 questões e aí eu vou conseguir a minha tão sonhada aprovação em medicina. Só que o cara esquece de dizer que ele estudou na melhor escola de São Paulo, ele esquece de dizer que ele estudou no melhor colégio do Rio de Janeiro, ele esquece de dizer que o pai é milionário, entendeu? Que ele nunca trabalhou, que quando ele tinha 5 anos ele estudava inglês, espanhol, francês na escola, entendeu? Enquanto você estava lá, não tinha nem o que comer na escola pública. Comenta aqui pra mim, quem estudou em escola pública vai saber o que eu tô falando. Comenta aqui, escola pública, só pra me saber se você estudou em escola pública ou só eu estudei em escola pública. Comenta aqui pra mim, acredito que a maioria que tá aqui estudou em escola pública, né? Então, assim, quem estudou em escola pública, às vezes o cara não tinha nem o que comer direito. Faltava comida, faltava merenda na escola, entendeu? Nem a professora que dava aula de português, nem a professora sabia o português direito, né? Que é uma realidade hoje do Brasil. Os melhores professores não vão para a escola pública, eles vão para a escola particular, entendeu? Aquela pessoa que não tinha nada, pô, tô aqui, não sei o que eu vou fazer. Ah, vou fazer pedagogia. Vou ser professora. Aí bota o nome lá, não precisa nem fazer o vestibular. Aí o cara que odeia dar aula, para onde é que ele vai? Ele vai para a escola pública. Entendeu? Ele não vai para a escola particular ganhar um excelente salário. Então o cara da escola pública ele já começa errado. Ele já pega o que sobrou, porque os melhores professores, eles estão na escola particular, não estão na escola pública. Né? E aí quem estudou em escola pública, né, a Tamile falou aqui, ó, verdade, exato. Quem estudou em escola pública vai entender o que eu estou falando. Por quê? Porque na escola pública o professor humilha o aluno. Né? Eu já fui humilhado, a pessoa que é humilhada nunca esquece. Entendeu? E eu conheço, eu tenho muitos alunos, né, de várias regiões do Brasil. Então, assim, quando eu converso com eles também, pô, Léo, eu também já fui humilhado. Né? Eu falei que eu queria ser médico, a professora deu risada na minha cara. Então isso é comum. Porque imagina, e aí eu não estou botando a culpa nos professores. Ser professor, né? Eu sou, querendo ou não, eu sou um professor também. Então assim, o professor ele tem um papel fundamental na vida dos alunos. Os meus professores tiveram um papel fundamental na minha vida. Só que acontece, imagina aquele professor que dá aula numa escola periférica. O aluno não tem pai, não tem mãe, não sabe o que é certo e o que é errado, fica o dia inteiro xingando o professor, o dia inteiro fazendo algazarra na sala de aula. Por quê? Porque ninguém na casa dele estudou. Então o cara não tem a referência da importância do estudo. Então o cara vai para a escola para comer merenda. Né? A melhor refeição que ele faz é a refeição da escola. Entende? Então, eu entendo também o lado do professor. Então imagina o cara ali o dia inteiro enchendo o saco do professor. O professor, entendeu? É uma causa e consequência. Ele vai tratar mal o aluno, ele vai xingar, vai menosprezar, entendeu? E é muito comum o professor de escola pública ter depressão, ter ansiedade, né? É extremamente comum acontecer isso, do professor da escola pública ter esses problemas emocionais, porque é o dia inteiro ali, com o aluno que não tem pai, que não tem mãe, que às vezes foi abusado em casa, que tem vários problemas, tem briga, sofre violência, mora num bairro periférico onde as pessoas não têm o hábito de estudar, entendeu? E aí você vê o depoimento no Instagram, o cara perfeito, né? E aí você vai lá e se compara,
né? E aí cria essa comparação. Aí você pensa, não, eu vou replicar esse comportamento. Aí o cara fica 1 ano no cursinho, 2 anos no cursinho, 3 anos no cursinho, 4 anos no cursinho, e ele pensa assim, pô, já tô 4 anos aqui, não passei ainda. Eu destruí a minha vida virou um filme de terror. Eu acho que medicina é um sonho fake. Eu acho que medicina não é pra mim, Léo. Então eu vou abandonar a medicina, vou fazer outro curso. Entende? Então, o nosso objetivo aqui hoje é entender como que eu posso criar uma estratégia de estudo para mim. Porque se eu pegar a estratégia da pessoa que nasceu, não vai funcionar comigo. Entendeu? Tem o cara que nasceu. Todo mundo sabia que ele ia passar em medicina. Sempre tirou 10, sabe matemática, sabe escrever, sabe tudo. Então, esse tipo de pessoa, entendeu? A pessoa vai passar em medicina. Todo mundo sabe. Agora, você que está me assistindo aqui, que saiu da escola pública, assim como eu não sabia nem ler e escrever, né? Que é o analfabeto funcional que diz, né? Então o cara não sabe ler, não sabe escrever, não sabe química, não sabe matemática, não sabe redação. Você precisa de uma estratégia diferente, porque você não está no mesmo caminho, no mesmo percurso. Você é um caminho diferente, né? Tem uma foto que eu postei que mostra exatamente isso, né? São 2 pessoas correndo, né? E daí no final tem a linha de chegada escrito carreira médica. Aí tem uma pessoa que não tem nenhum obstáculo na frente, que é o cara que nasceu em berço de ouro, e aqui do lado tem a pessoa que nasceu em família pobre. O cara vai ter vários obstáculos até ele chegar no final da carreira médica. É possível? É. Se eu conseguir, né, filho de empregada doméstica, pai analfabeto, né, sair do ensino médio sem saber ler, sem saber escrever, se eu conseguir passar em medicina, se eu conseguir estudar nos Estados Unidos, qualquer um que está aqui também consegue, tá? Então vamos lá. O que acontece? A primeira coisa que você precisa entender, o primeiro hábito que você precisa entender é o funcionamento cerebral. Como assim? A primeira coisa que você tem que fazer, o primeiro comportamento que você tem que ter na tua rotina de estudo, escreve para você não esquecer. Primeira coisa que você tem que fazer é conhecer como que o teu cérebro funciona. E aí tem um dado bem interessante que eu falo para os meus alunos, né? O que acontece? Qual que é a ciência que estuda o funcionamento cerebral? Tem uma ciência que estuda o funcionamento cerebral, como que o cérebro funciona, ela se chama neurociência. Dentro da neurociência tem outro segmento, outro braço da neurociência, que é a neuroaprendizagem, que ela estuda como que o cérebro aprende, né? Então quando eu fui lá para os Estados Unidos, eu conheci vários neurocientistas que eles pesquisam só sobre neuroaprendizagem. Então, para a gente ter uma noção, nos últimos 10 anos, anota aí, nos últimos 10 anos, se descobriu mais como o cérebro aprende do que nos últimos 1000 anos. Então, nos últimos 10 anos, a gente entendeu, compreendeu como que isso daqui funciona. Muito mais do que nos últimos 1000 anos. Só que se você parar para pensar, se você analisar a tua estratégia de estudo, né, a tua estratégia, o teu método, o método é o quê? O caminho para a meta. Então, eu estou no ponto A, portanto, eu quero chegar no ponto B. E aí eu vou usar um método para me sair do ponto A e chegar no ponto B. Se você analisar, a tua estratégia de estudo é igual à estratégia da tua avó. Se você analisar, você estuda igual os seus avós estudavam há 60, 80 anos atrás. O professor escreve no quadro, você anota o que ele escreveu, faz 10 questões depois e reza. Reza para quê, Léo? Reza para lembrar do conteúdo no dia da prova. Então o que acontece? Para você não perder 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos estudando para passar em medicina, 4 anos é 80% da faculdade de medicina. 4 anos dá para fazer uma outra faculdade, entende? Então o meu objetivo aqui é que você não perca mais tempo. Se você já perdeu tempo, eu quero mostrar aqui para você formas de você não perder mais tempo. Então, o que acontece? A cada ano que você perde, que você não consegue passar em medicina, você está mais distante da sua aprovação em medicina. Quando você não passa em medicina, não é que você está mais próximo da medicina, não, você está mais distante da medicina. Né? Quem já foi reprovado sabe o que eu estou falando. A cada ano que você não passa em medicina, os pensamentos negativos eles só aumentam, não reduzem. Comenta aqui pra mim, pessoal, se vocês concordam com o que eu tô falando. A cada ano que o sujeito é reprovado,
os pensamentos de desistência só aumentam. Concordam comigo? Concordam? Comenta aqui para mim se vocês concordam com esse raciocínio. Ó, o Gabriel Silva falou que sim, concordo. A Nayara Eduarda falou que concorda também. Então percebe, a cada ano que você não que você perde, que você não consegue passar, os pensamentos negativos eles só aumentam. Então, por que eu coloquei aqui o primeiro hábito, né? Você entender o funcionamento cerebral. Por quê? Porque eu vejo que muitos vestibulandos de medicina, o que eu tenho que saber de matemática? O que eu tenho que saber de redação? O que eu tenho que saber de química? Meu Deus, química, a química do Enem, a química do vestibular, a física não sei o que, a matemática, meu Deus. E aí o cara esquece de entender, beleza, como é que funciona a estrutura mais complexa do planeta Terra chamado cérebro humano? Como é que ele funciona? Como é que funciona essa máquina? Porque ele vai tentar me derrubar. Né? Lembra do disjuntor? O disjuntor, quando tu liga chuveiro, computador, liquidificador, secador, é uma sobrecarga de energia, então passa uma corrente elétrica muito alta e aí o disjuntor cai, ele desliga a rede de energia para não pegar fogo. O cérebro ele faz algo semelhante. Quando você quer crescer, quando você quer evoluir, ele pensa assim, pô, vai gastar muita energia, vamos ficar aqui na zona de conforto, vamos ser humilde, vamos ser coitadinho, vamos ficar nessa casinha aqui, né? Vamos comer essa comidinha aqui. Ele não quer que você cresça, porque ele pensa que vai gastar muita energia. Só que isso é um comportamento burro. Por quê? Porque no longo prazo, se um familiar teu precisar fazer uma cirurgia, entendeu? Vai usar o SUS. Entende? Agora, se você é médico, você bate no peito, ó, qual cirurgia precisa fazer? Vai lá e faz, é comigo. Entende a diferença? Se o seu filho, né, se você vai ter filhos, ou se você já tem filhos, né? O teu filho, por exemplo, pega um filho do médico. O filho do médico estuda onde? Estuda na escola pública da periferia? Com os piores professores? Onde é que estuda o filho do médico? Comenta aqui pra mim, pessoal. Importante que vocês participem junto comigo. Comenta aqui. Onde é que estuda o filho do médico? Entendeu? Então, assim, vai estudar nas melhores escolas. Então, se você tem uma vida difícil hoje, o seu futuro você vai ter uma vida fácil. Tu entende? O nosso cérebro ele é preguiçoso, tá lá no nosso DNA, sobreviver e gastar menos energia. Se você dá duas opções, vou dar um exemplo prático, Netflix ou estudar física, qual que o cérebro vai querer? Vai querer a Netflix. Por que Netflix? Gasta menos energia e dá mais prazer. Entende? Entendeu onde é que eu quero chegar? Então você... Beleza! Como é que eu vou hackear o meu cérebro? Como é que eu vou manipular o meu comportamento? Tá? Então, tudo aquilo que eu não tenho é pelaquilo que eu não sei. Se eu soubesse, eu já teria. Então, se você ainda não passou em medicina, é porque você não entendeu como que funciona essa máquina aqui. Ele é o teu maior inimigo. Não adianta você ver vídeos de motivação no YouTube. Não adianta você assinar 10 mil cronogramas. Comprar videoaulas, comprar isso. Não adianta, você sabe disso. Quanto mais curso tu assina, mais tu procrastina. O cérebro, ele é extremamente inteligente. Ele olha lá as 10 mil videoaulas, né? E é por isso, pessoal, que o Brasil é um dos piores sistemas educacionais do mundo. Entendeu? É por isso. E assim, quando eu estive lá nos Estados Unidos, foi muito legal. Por quê? Porque eu vi com os meus próprios olhos. Eu vi lá a diferença que tem. É uma diferença gigantesca. O quanto que é valorizado o conhecimento. E aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, as pessoas me criticam. Só fazendo um adendo aqui, pessoal. As pessoas me criticam, por exemplo, vendedor de curso, não sei o que, isso e aquilo, né? Como se fosse algo negativo. Lá nos Estados Unidos, era um adjetivo para mim, né? Eu falar que eu tinha um treinamento online, que eu tinha um curso online que ajudava pessoas de baixa renda a ingressar na faculdade de medicina através de bolsas. Isso era algo positivo, entendeu? Era algo positivo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você falar que você é um vendedor de curso é algo pejorativo, porque as pessoas não entendem
que você vender um conhecimento, você comprar um conhecimento, as pessoas não entendem a importância que tem isso. Por quê? O conhecimento, ele economiza tempo. Entendeu? Então, quando você entende, quando você aprende com o mentor, que nem aqui, você está investindo o seu bem mais precioso. É de graça a aula, mas você está investindo o seu bem mais precioso, que é o tempo. Tempo é energia, tempo é dinheiro, né? O americano fala time is money, né? Quer dizer o quê? Tempo é dinheiro. Então você está investindo o seu tempo para aprender alguma coisa, entende? Então quando você aprende algo, você encurta caminho. Você pega uma pessoa mais experiente e ela vai dizer, ó, faz isso, faz aquilo, porque eu vou conseguir, porque aí você vai chegar no teu objetivo, entendeu? Uma pessoa que já passou por esse processo, tá? Então assim, a neurociência, né, que é o que eu mais estudo hoje, né, pesquiso sobre isso. A neurociência, na minha opinião técnica, ela deveria ser ensinada nas escolas, né? Então a neurociência, a inteligência emocional, você entender as suas emoções, entender toda essa questão do córtex pré-frontal, né, da questão racional do nosso comportamento, a questão emocional, as conexões que você tem, entender os seus comportamentos, entender os seus vícios, entender toda essa logística emocional, é um comportamento fundamental para você conseguir passar em medicina. Por quê? Porque se você entende a tua mente, você consegue manipular ela num bom sentido, né? Você consegue hackear a tua mente e você acaba com a tua procrastinação, você acaba com o teu medo, você melhora a tua autoestima, você tem mais inteligência emocional, né? Tem estudos americanos mostrando que pessoas que têm inteligência emocional, elas conseguem ter mais resultado na vida. Né, muito mais resultado financeiro do que o nerd, aquela pessoa que tem a parte técnica. Então aquela pessoa que tem inteligência emocional, que sabe lidar com as emoções dela, ela vai ter muito mais sucesso na vida do que aquela pessoa que tem o conteúdo técnico. Tá? Então o primeiro comportamento, que foi o que eu utilizei, né, foi buscar aprender com os norte-americanos sobre o funcionamento cerebral. Tá? Por quê? A neurociência é como se fosse o manual do cérebro, né? É como se fosse o manual para você entender o porquê que quando você faz dieta você engorda, né? É contraintuitivo. Porque quando você estuda, você não passa em medicina, né? É contraintuitivo. Mas tem um estudo europeu que mostrou que pegaram um grupo de pessoas que fizeram dieta e viram que depois de fazer dieta o cara engordava, né? Então fazer dieta engorda. Por quê? Porque quanto mais você restringe as calorias, mais você tem vontade de comer doce. Aí você acaba desenvolvendo compulsão alimentar. Então o erro das pessoas é fazer dieta. Então não é sobre fazer dieta, é sobre você entender a função do alimento. Beleza, eu estou comendo 3.000 calorias. Então eu vou começar a comer 3.000 calorias. Eu não vou reduzir a quantidade de calorias, eu só vou tirar. Vou tirar os alimentos industrializados e vou começar a comer alimentos saudáveis, frutas, legumes, entende? E aí eu vou limpando a minha alimentação e depois eu vou restringindo aos pouquinhos as calorias da minha dieta com o objetivo da lipólise, né? Eu quebrar a gordura que você armazena ela na forma de triglicerídeos, de ácidos graxos, né? Pega o triglicerídeo, quebra ele em ácido graxo e glicerol, você quebrar essa gordura através da lipólise e reduzir o peso. Então o que acontece? Muitas vezes é contraintuitivo, né? A pessoa, quer emagrecer, então tem que fazer dieta. Não, você tem que mudar o teu comportamento alimentar. É a mesma coisa que a pessoa que quer passar em medicina. Não é sobre física, não é sobre matemática, é sobre você se autoconhecer, entender o funcionamento cerebral e a partir disso você melhorar a tua estratégia de estudo. Por quê? Porque todos os hábitos que eu vou falar aqui para vocês, eles envolvem a questão energética, né? Então, o nosso cérebro está toda hora querendo gastar menos energia. E quando eu entendo isso, eu entendo que ele quer sempre coisas que gastem menos energia e dão prazer. Por exemplo, eu começo então a fazer blocos de estudos mais curtos. Eu começo estudando aquela matéria que eu gosto mais, para mim já começar a minha rotina de estudo com mais prazer. E aí eu vou criando esse comportamento, né? Eu vou trocando os meus prazeres, né? Tem tudo uma estratégia para você conseguir fazer isso, tá? E aí pegando essa questão da energia, né? Então,
quando você entende esse processo, que passar em medicina é um processo e que estudar gasta muita energia, o que eu vou buscar fazer? Eu vou buscar uma técnica de estudo que faça eu aprender os conteúdos mais rápido. Então eu estudo menos e aprendo mais, né? Então o grande ensinamento é você ter o comportamento de, beleza, então eu quero entender como é que o meu cérebro funciona para mim ver qual que é a técnica que vai estimular mais o meu cérebro, qual que é a técnica que vai fazer eu estudar menos, eu estudar mais em menos tempo, tá? Por quê? Porque aí eu vou administrar a minha energia. Porque muitas vezes, usando o método tradicional da escola, dos cursinhos, das videoaulas, o aluno acaba gastando muita energia. Ele gasta muita energia. Por quê? Porque ele estuda o conteúdo de forma passiva, fica na memória de curto prazo, e depois de 2 dias, 3 dias, ele acaba esquecendo o conteúdo. Aí ele tem que estudar de novo aquele conteúdo. Então o conteúdo que ele poderia ter aprendido no primeiro estudo, ele acaba tendo que estudar várias e várias e várias e várias vezes. Aí ele acaba ficando deprimido, tá? Então, assim, esse é o primeiro comportamento, né, dos 7. Nós vamos falar de 7 comportamentos. Esse é o primeiro comportamento e o mais importante, tá? E aí, nessa mesma, de forma análoga, né, pra gente entender o segundo comportamento que eu quero conversar aqui com vocês, que é a questão do ambiente, né? Então, o que o ambiente tem a ver com a sua aprovação em medicina? Quando você está num ambiente de pessoas que não conseguiu fazer nada na vida, que não teve resultado na vida, que só tem pensamento negativo, que acha que é impossível você passar em medicina, aquela pessoa que te desmotiva, aquela pessoa que não acredita em você, você acaba, né, entrando num que eu chamo de padrão emocional de escassez, de depressão, de ansiedade. Então, quando você está próximo de pessoas, a pessoa não estuda, a pessoa não lê um livro, a pessoa muitas vezes tem o olho gordo. Já ouviram falar sobre isso, pessoal? Já ouviram falar sobre o famoso olho gordo? Eu vou falar sobre isso? Chega pro teu vizinho e fala assim, eu quero ser médica, eu quero ser uma excelente médica, eu quero ascender na vida, eu quero morar numa casa maravilhosa, eu quero ter um carro bacana, eu quero viajar. Chega e fala isso pra ele. Qual que vai ser o comportamento dele, pessoal? Qual que vai ser o feedback do teu vizinho? Aquela pessoa que nunca construiu nada na vida, que só fala mal dos outros, que não trabalha, que não se esforça. Qual que vai ser o feedback do teu vizinho? Você chegou para ele e falou, eu quero ser doutora, eu quero vencer na vida. Qual que vai ser o feedback do teu vizinho? Comenta aqui para mim. Então, assim, é engraçado isso, né? Então, assim, vai ser inveja, né? Ele vai falar que você não vai conseguir, que você não é capaz. Só que acontece, muitas vezes isso não é verbalizado de forma direta. O teu vizinho, ele não vai falar pra você. Ele vai dizer o seguinte, nossa, mas tu viu lá o filho de fulano demorou 20 anos para passar em medicina. Aí ele já te coloca pra baixo, te coloca numa frequência ruim. Ele vai dizer, não, mas tu viu lá a filha de não sei quem, fez 3 anos de cursinho, não conseguiu passar e foi fazer enfermagem. E aí, é muito comum isso. Não, mas eu também queria fazer medicina, mas eu acabei desistindo, meu pai não me ajudou, minha família não me ajudou. Acho que é muito difícil, não é pra mim. Dificilmente você vai pegar uma pessoa, pô, vai lá, se dedica, se esforça, eu acredito em você, entende? E aí o que acontece, pessoal? Você nesse ambiente negativo, com várias pessoas de olho gordo, falando mal de você, criticando o teu sonho, não apoiando o teu sonho, não acreditando que você pode passar em medicina, que se você treinar, talvez hoje você não tenha a capacidade técnica, a capacidade emocional de conseguir passar em medicina. Talvez hoje você não tenha isso. E tá tudo bem, porque tudo é treinável. Entendeu? Se você chegar para uma professora minha do ensino médio e falar que eu passei em medicina,
que eu aguentei os 6 anos da faculdade de medicina, que eu consegui estudar nos Estados Unidos, ela vai achar que é mentira. Porque naquela época eu era uma pessoa que não sabia ler, não sabia escrever, não sabia fazer um cálculo matemático, não sabia fazer uma redação, não sabia interpretar um problema matemático, não sabia interpretar um problema de física, não sabia as fórmulas, não tinha base de conteúdo. Só que o que acontece? Eu treinei a minha mente. Né? Por isso que o primeiro comportamento eu falei para vocês, é entender o funcionamento cerebral. Tá? É justamente por isso que eu vou fazer um evento. Lá no meu evento, eu vou falar tudo que você precisa saber sobre o sistema límbico, sobre o córtex pré-frontal, sobre o hipocampo, que é o centro responsável pela memorização. Tudo que você tem que saber, tudo que eu aprendi com os americanos, eu vou compartilhar com você de graça, através de 4 aulas. Então você tem que participar do evento, é um evento de graça. Tem muitas pessoas que se inscrevem no evento e não vai lá ver assistir a aula. Então já coloca um despertador. Segunda-feira, 8 horas da manhã, vai ter lá a nossa primeira aula. Já bota, vê lá a data da aula e já bota um despertador, né? Porque muitas pessoas desistem. Então o que acontece? Quando você está nesse ambiente tóxico, de pessoas negativas, pessoas que não acreditam em você, você vai se colocando para baixo, aí você vai acreditando. Pô, mas tal pessoa não sei o que não conseguiu passar, eu também não vou conseguir. Né? Então você não entende que é possível você treinar. Se eu conseguir treinar, você também consegue treinar. Você também consegue mudar a sua mentalidade. Você também consegue crescer, evoluir, se tornar uma pessoa melhor. Só que se você estiver no ambiente inadequado, as pessoas não vão acreditar em você. Entendeu? Então, o segundo comportamento, toma cuidado com o teu ambiente. Toma cuidado com quem você compartilha os teus sonhos. Às vezes você compartilha com aquela pessoa que é a tua melhor amiga. Pô, Léo, eu só conto os meus sonhos para minha melhor amiga. Aí a tua melhor amiga, não, mas, pô, isso aí é muito difícil. Pô, mas tu viu lá não sei quem, demorou tantos anos para passar. Entende? E aí aquela pessoa que se diz a tua melhor amiga, ela quer te ver bem. Ela quer te ver bem, mas nunca melhor que ela. Porque vocês vieram do mesmo lugar. Então como é que ela vai dizer, pô, vocês vieram do mesmo lugar e você tá lá em cima e ela continua aqui embaixo? Como é que ela vai justificar isso? Como é que ela vai conseguir ver você com sucesso, você vencendo na vida, você chegando lá, e ela tem que explicar que ela continuou no mesmo lugar, que ela ficou no mesmo lugar, que ela não mudou. Entende? Porque 6 anos vai passar para mim e vai passar para você também. Só que você escolhe se daqui 6 anos você quer estar no mesmo lugar ou se daqui 6 anos você quer estar no consultório, no hospital, trabalhando como médico, trabalhando como médica e ascendendo na vida. Tá? Então, o segundo comportamento daquelas pessoas que conseguem passar em medicina em pouquíssimo tempo é o ambiente. Por quê? Se eu quero, vou dar um exemplo, se eu quero fazer residência, eu sou do interior, se eu quero fazer residência em São Paulo, na capital, com os melhores hospitais, com os melhores professores, eu tenho que aprender com quem já chegou lá onde eu quero chegar. Entendeu? Adianta eu aprender com o cara que nasceu em berço de ouro, o cara que sempre teve tudo fácil? Não adianta, eu quero aprender com quem veio do mesmo lugar que eu e chegou onde eu quero chegar. Entendeu? Então o ambiente, você ficar próximo de pessoas que vieram do mesmo lugar que você, que sabe o que é você ser de escola pública, você não saber ler, não saber escrever. Porque é fácil o cara saber tudo de matemática, sendo que ele estudou na melhor escola. Eu quero ver o cara que não sabe nem fazer um cálculo com decimal. Entendeu? E essa é a realidade do brasileiro, do estudante de escola pública. O cara não sabe nem fazer um cálculo matemático. Não sabe interpretar. Não sabe o básico do português. Essa é a realidade do Brasil. Então, quando eu falo de ambiente, é justamente isso. Você entender. Beleza, aonde que eu quero chegar? Tá, aquela pessoa veio do mesmo lugar e chegou aonde eu quero chegar. Pô, eu quero estudar nos Estados Unidos. Quem já conseguiu estudar nos Estados Unidos? Bem, você vai ver. Beleza, eu quero estar no mesmo ambiente que essas pessoas. E a internet possibilita isso. Por quê? No meu caso, eu vim do interior. Então no interior é o quê? Quem faz medicina no interior? Ou é filho de fazendeiro, ou é o cara que é nerd, ou é o cara que é filho de empresário, filho de médico, tem muito dinheiro. Entendeu? O pobre não faz medicina.
A não ser que ele seja nerd, o cara nota 10. Aquele cara desde a escola sempre tirou 10, aprende fácil. Né? Esse cara até consegue. Federal, passa na... Enfim. Então o que acontece? A internet ela possibilita isso, possibilita você se conectar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Entendeu? Então, por exemplo, meu sonho é ter uma clínica. Eu quero que os meus alunos do curso Atleta da Mente, eu quero que esses meus alunos que vão virar médico, eu quero que no futuro eles possam trabalhar junto comigo. Então eu quero ter uma clínica. Então eu preciso estar andando, eu preciso estar conversando com médicos que têm clínicas, médicos de sucesso. E foi justamente isso que eu fiz. Então eu fui na capital, conhecer um médico que tem uma clínica. Fui lá conhecer ele. Como é que funciona? Como é que ele chegou lá? Entendeu? Então essa é a importância do ambiente. E veja que e até agora a gente não falou da física. Tá, cadê fazer questões de física? Não tem que fazer, não tem que fazer questões de química, meu querido, não é sobre isso. É sobre isso daqui, ó. Quando você muda o ambiente, você muda tudo. Né? Vou dar um exemplo para você. Quando eu fui para os Estados Unidos, lá a cultura deles do estudo, né, da meta, do objetivo, é totalmente diferente da nossa. No Brasil, o estudante de medicina está pensando no carnaval, onde é que ele vai no carnaval, onde é que ele vai passar o carnaval, onde que ele vai beber no final de semana, entendeu? É a realidade, pessoal. Pega o bairro que você mora, da onde que você mora. Pega o bairro, pega as pessoas próximas a você e vai dizer que não é isso que acontece? O cara tá preocupado com o churrasquinho no final de semana. O cara tá preocupado com a cervejinha que ele vai tomar no sábado à noite. Entendeu? O cara tá preocupado na sexta-feira, o que que ele vai fazer? O que que ele vai fazer sexta-feira à noite? Entendeu? Então como é que você vai conseguir passar em medicina, o vestibular mais concorrido? Como é que você vai, se você só tá com esse tipo de pessoa? Entendeu? Como é que você vai conseguir render nos teus estudos se você só segue pessoas perfeitas do Instagram? O cara não tem nenhum defeito, tá sempre bem, sempre estuda, acorda todo dia, cedo, entendeu? Às vezes é mentira, às vezes a pessoa não acorda, entendeu? É uma maquiagem que ela posta nas redes sociais pra te manipular, pra pensar assim, pô, mas o cara todo dia, o cara não tem nem um dia ele procrastina, né? Entendeu? Então, assim, o ambiente, pessoal, é extremamente importante. E muitas vezes, anota o que eu vou falar agora, e muitas vezes você vai ter que se afastar dos seus amigos, você vai perder amigos, você vai ter que se afastar de familiares, e você vai ter uma jornada solitária. Entendeu? Você vai ter que afastar dessas pessoas, para você poder focar mais. Porque talvez você não passou em medicina porque você não conseguia ter consistência nos seus estudos. Você não conseguia estudar física, não conseguia estudar matemática, não conseguia estudar redação. E aí você não conseguiu passar em medicina. Né? Pô, Lemal, por que eu não conseguia estudar? Por que eu não conseguia render nos estudos? Por que eu procrastinava tanto? Por que eu não tinha foco? Talvez por causa do teu ambiente. Por causa das pessoas que você conversa. Por causa dos grupos do WhatsApp que você tá. Por causa das pessoas que você segue nas redes sociais. Toma muito cuidado. Quando você vê que a pessoa é perfeita, tu fica assim, pô, o cara não tem nenhum defeito. Aí tu já, pô, o cara todo dia, 5 horas da manhã, entendeu? Que nem eu falo pra vocês, eu acordo 5 horas da manhã, eu gosto disso, mas é sempre, não, eu não sou robô. Tem dias que eu acordo mais tarde, tem dias que eu não estudo, tem dias que eu estudo. Entende? Então, toma cuidado com o ambiente, porque isso vai fazer você acelerar o processo ou atrasar o processo, tá? E aí, a gente tá falando muito sobre energia, né? Então, a energia cerebral, a procrastinação, ela nasce do objetivo do teu cérebro querer gastar menos energia. Então, às vezes, você tá num ambiente tão negativo que acaba te consumindo as tuas energias, e aí você não consegue estudar. Entendeu? Comenta aqui pra mim, pessoal, se você entendeu essa parte do ambiente. Comenta aqui pra mim, porque isso é muito importante. Comenta aqui se você entendeu essa questão do ambiente. Por quê?
Isso pode acelerar a tua aprovação em medicina ou pode atrasar a tua aprovação em medicina, tá? Então anota aí, né? Você conhecer sobre o funcionamento do cérebro pode acelerar a tua aprovação em medicina. Você desconhecer sobre o funcionamento cerebral pode atrasar a sua aprovação em medicina. Léo, onde é que eu aprendo sobre o funcionamento cerebral, sobre a neurociência? Vou fazer um evento de neuroaprendizagem com 4 aulas. Tem o link aqui abaixo do vídeo. Se inscreve e participa do evento. Segundo comportamento, segundo hábito para você conseguir passar em medicina esse ano no Enem. Ambiente, tá? O ambiente, ele vai mudar tudo. Muda tudo, tá? Se você anda com 5 perdedores, você vai ser o 6º perdedor. Se você anda com 5 médicos, você vai ser o 6º médico. Entendeu? Se você anda com 5 fofoqueiros, você vai ser o 6º. Entendeu? Se você anda com 5 empacotadores de supermercado, você vai ser o 6º. Entendeu? Essa é a matemática. Você é a média daquelas pessoas que você mais convive. Por isso que o rico fica cada vez mais rico. Por quê? Porque o rico ele só anda com o rico. O rico não anda com o pobre, ele está sempre com o rico. O rico casa com o rico. Entendeu? O filho do rico casa com o rico. Então, o pobre, o filho do pobre, casa com o filho do outro pobre. Então, o pobre anda com o pobre. Então, por isso que você tem que entender isso aqui, tá? E hoje, graças a Deus, a internet possibilita isso. Possibilita você estar num ambiente, você fazer um curso, você fazer uma mentoria. Por exemplo, quando eu fui para Harvard, eu fiz vários cursos, eu mandei e-mail para vários professores, eu conversei com vários professores, então eu estava naquele ambiente, eu estava naquela frequência. Por quê? Eu queria entender com os americanos, eu queria entender o que eu tinha que fazer para me chegar aonde eu queria chegar. Então, sem ter ido para os Estados Unidos, antes de eu ir para os Estados Unidos, eu já estava naquele ambiente, entendeu? Eu já tinha me conectado com aquelas pessoas. E a internet possibilita isso, possibilita você fazer network, você conhecer pessoas, possibilita várias coisas. Tá? Beleza. Dito tudo isso, nós vamos para o 3º comportamento, tá? Então lembrando, né, pessoal, nós estamos falando de energia, tá? Se você usar bem a tua energia cerebral, se você usar as tuas capacidades cognitivas, você vai acelerar o processo. Se você não usar isso, o que acontece? Se você não usar isso, você acaba atrasando o processo, tá? Você atrasa o processo, entende? Você atrasa o processo. E aí, o que acontece? No Brasil, as pessoas são muito arrogantes, né? Principalmente o vestibulando de medicina. Ele, não, eu que sei, né? E se você soubesse, já estaria na faculdade de medicina, né? Esse é o primeiro ponto. Se você soubesse como passar em medicina, você não estaria aqui, você estaria estudando lá neuroanatomia, neurofisiologia, né? Esse é o primeiro requisito. Se eu soubesse, entendeu, como estudar nos Estados Unidos, eu já teria estudado nos Estados Unidos. Então isso é humildade, você, eu quero atingir um objetivo, quero passar em medicina, então vou aprender com quem já passou, vou ter essa humildade, né? Por quê? Porque isso vai economizar a minha energia cerebral. E aí a gente entra no nosso 3º hábito. O 3º hábito é o quê? É você direcionar o teu estudo, você estudar a partir de provas. O que isso quer dizer? Que todo vestibular, o Enem, o vestibular da Federal da sua cidade, o vestibular da estadual, ele vai ter o quê? Ele vai ter um direcionamento. Então vai ter uma avalanche de conteúdos, de livros que podem ser cobrados no dia do vestibular. Só que não tem como eles cobrarem tudo. Então a prova vai mostrar o quê? Vai mostrar o foco daquele vestibular, o foco daquela banca, o que eles cobram mais. Então, para você conseguir passar em medicina em pouco tempo, como por exemplo, que eu defendo, né, você conseguir... O meu método, ele funciona com vários ciclos de 60 dias. E é possível, se você se dedicar, você já conseguir uma aprovação já no primeiro ciclo. Só que em 60 dias o cara consegue estudar tudo? Comenta aqui pra mim, pessoal. Em 60 dias dá pra estudar tudo? Comenta aqui pra mim. Dá não, né? É humanamente impossível estudar tudo. E o que você vai estudar então? Se a tua prova fosse final de semana,
Se a tua prova fosse no sábado e domingo, teu Enem, vamos supor você fazer o Enem, fosse sábado e domingo, o que você estudaria? A prova é domingo, o que você estudaria? O Enem é domingo. O que você estudaria? Ó, a Flávia Letícia falou o essencial. Só os conteúdos principais. Estudar só o que cai. Entendeu? Então, o terceiro comportamento daquelas pessoas que conseguem acelerar a sua aprovação em medicina é por quê? Porque elas direcionam a energia cerebral delas, as capacidades cerebrais, só naqueles conteúdos que é importante. Aquele conteúdo que talvez caia, ela nem foca, né? Aí vamos dar um exemplo prático. Vamos pegar ali, por exemplo, matemática. São 45 questões. 45 questões de matemática. Tu pega um aluno baixa renda, escola pública, ele acertando 27, 30 questões, né? Ele já consegue uma aprovação em medicina numa universidade federal do interior. Então, esse cara, com 5, 6 conteúdos, ele já consegue esse tipo de resultado. Então, com 5, 6 conteúdos, se ele estudar um conteúdo por semana, o cara já está na frente. Só que o problema sabe o que é? O problema é que o vestibulando em medicina, ele pensa assim, não, eu vou estudar tudo, porque medicina é difícil, Léo. Medicina é muito difícil, pô. É o curso mais concorrido, então eu tenho que estudar tudo, eu tenho que saber tudo, porque é muito difícil. E aí nessa angústia de querer estudar tudo, ele acaba não conseguindo estudar nada. Por quê? Porque é um excesso de informação na cabecinha dele. Então você estudar através de provas, você consegue direcionar a tua energia cerebral para aquilo que é mais importante. Aí você aprende mais, você consegue ter mais resultado nos seus estudos com menos tempo de estudo. Entendeu? Aprende mais e estuda menos. Entende? Olha que louco isso. Isso é estratégia, meus queridos. Tá? Então, quando você consegue fazer esse direcionamento, você consegue reter mais os conteúdos, você consegue ter mais performance nos teus estudos, porque você está direcionando só aquilo que é importante. E às vezes é difícil de entender isso, né? Parece contraintuitivo. Pô, Léo, eu vou estudar menos conteúdos e vou conseguir passar em medicina? Sim. Por quê? Porque a tua aprovação em medicina ela é determinada pelo quanto de conteúdo você lembra no dia da prova. E o que é mais fácil eu lembrar na prova? Eu lembrar de 5 conteúdos que são extremamente importantes na prova de matemática ou eu lembrar de 40 conteúdos de matemática? Comenta aqui pra mim. O que vocês acham que é mais fácil do cérebro conseguir fazer? De 5 conteúdos, né? E aí você pode até ver, se você pegar as 5 últimas provas, você pode fazer o exercício, pode pegar na prática. Pega as 5 últimas provas do Enem, 2022, 21, 20, 19 e 18. Pega as 5 últimas provas do Enem. Pega a matemática. Se você analisar a prova de matemática, né, eu faço isso todo ano com os meus alunos, né? A gente pega a prova do Enem e analisa ela sem viés, sem ideologia, na questão neurocientífica, né? Então, a questão cerebral. A gente analisa a prova do ponto de vista neurocientífico e a gente consegue ver que a prova tem um padrão, ela tem um padrão de conteúdos que é cobrado. A questão é igual? Óbvio que não, né? Pelo amor de Deus, né? Você não faz prova para decorar as questões. Você faz a prova para entender. Entendeu? Então você consegue ver que tem um padrão de conteúdos. Só que assim, por que matemática é tão difícil, pessoal? Por que matemática é tão difícil? Porque as pessoas estudam de forma errada. O cara quer estudar tudo. Em vez de ele estudar o que é mais importante, o cara quer estudar tudo. Porque matemática é muito importante. Entendeu?
como matemática é extremamente importante, eu tenho que estudar muito. Só que a pessoa, querendo estudar tudo, ela acaba esquecendo. Por quê? Porque você aprende e esquece o conteúdo quando você estuda da forma incorreta. E aí quando eu tenho que estudar de novo, o que eu gasto? Eu gasto mais... Vamos lá, fala junto comigo aí, ó. Da sua casa, ó. Fala bem alto. Eu gasto mais energia. Vamos lá, de novo. Quando eu estudo de forma errada, com cursinhos, com videoaulas, com método tradicional brasileiro, que é considerado o pior do mundo, eu estudo o conteúdo, portanto eu esqueço esse conteúdo. E aí eu vou gastar mais energia. Eu gasto mais energia. Energia é tempo. Logo, eu vou gastar mais tempo e dinheiro, entendeu? Então, olha que louco isso. E aí, como eu esqueço o conteúdo, eu tô lendo a questão e eu acho tudo difícil. Por que eu acho difícil? Porque eu não lembro. Entendeu? Por que é difícil interpretar a questão? Porque tu não lembra. A prova é uma prova de memória. Se você não lembra do conteúdo, você acha difícil. Se você lembra da fórmula, se você lembra do conceito e você tem clareza daquilo, você consegue acertar a questão. Entendeu? E acontece algo semelhante com o emagrecimento. Quando a pessoa quer emagrecer, o que a pessoa faz? Eu quero emagrecer rápido, né? Então, em vez da pessoa limpar a dieta dela, começar a comer bons alimentos, alimentos saudáveis e reduzir gradativamente as calorias, não, o cara já sai lá de 3.000 calorias só de junk food, pizza, massa e vai para 1.000 calorias. Porque eu quero emagrecer rápido, entendeu? Porque quanto menos eu comer, mais eu vou emagrecer. Só que na prática não é assim que funciona. Porque na teoria o que é? Na teoria o que? É quanto mais a Ana, o William, a Lilian, a Luciana, quanto mais eles estudarem, maior vai ser a chance de ser aprovado, né? Só que não é bem assim, na prática não é bem assim. Quem está estudando sabe o que eu estou falando, pode até comentar aqui, né? Quanto mais você estuda, mais tu procrastina. Porque é o cérebro querendo gastar menos energia. Quanto mais você usa a energia da sua casa, mais o disjuntor desliga para economizar energia. Na teoria, é lindo. Senta a bunda na cadeira e come os livros, né? Não, eu passei em medicina, eu estudava o dia inteiro, fazia questões, via videoaula e passei em medicina. Né? O famoso senta a bunda na cadeira e come os livros. Entendeu? E aí a pessoa vê isso de fora, a pessoa nem começa a estudar, né? O cara, pô, eu já nem vou começar a estudar, vou desistir desse objetivo. Nem vou começar a estudar, Léo. É tão difícil, né? É tão difícil, entendeu? Só que não é que é difícil, é que você estudou da forma errada, entendeu? Beleza. E aí, meus queridos, né? Fazendo o link, então, com o terceiro comportamento, a gente vai para o quarto comportamento, aquelas pessoas que conseguem acelerar o processo, que é o estudo ativo, né? Então, aquela pessoa que consegue passar em medicina em pouquíssimo tempo, é por quê? Porque a pessoa estuda de forma ativa. Tem a forma passiva, que é aquela forma tradicional do Brasil, onde você, às vezes, entende o conteúdo, só que ele fica na memória de curto prazo, na memória de trabalho, só que 2 dias, 3 dias depois você esquece. Porque você é passivo, você está recebendo a informação. Agora, quando você é ativo, quando você tenta resolver o problema, você estimula a atenção seletiva, você consegue o quê? Você consegue colocar esse conteúdo na memória de longo prazo. Tá? Então, assim, os americanos, por que eles têm um sistema educacional melhor que o sistema brasileiro? Porque lá eles usam metodologias ativas. O foco é o aluno. Então, vou dar um exemplo, né? Não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. Eu tive uma aluna do método Atleta da Mente, que ela fez o ensino médio dela na Itália. E aí ela tem o objetivo de fazer medicina na Itália, né? E o que acontece? Ela contando para mim que na Itália, você faz o cálculo matemático em casa, sozinho, só você.
faz o cálculo matemático sozinho em casa e, obviamente, como você não tem base, você não sabe os conteúdos, você vai cometer vários erros. Tá tudo bem. Então você comete vários erros fazendo o cálculo matemático sozinho em casa, só que no outro dia você leva esse cálculo, você leva esse teu rascunho que você tentou fazer a partir do que você entendeu ali, né? Cometeu vários erros, tá tudo bem, mas você vai apresentar o teu raciocínio para o professor. Então o professor vai analisar o teu raciocínio e dentro do teu raciocínio ele vai ver o que estava errado, né? Para quê? Para que você construa o conhecimento, para que você tenha um raciocínio. Porque no dia do Enem vai estar você e a tua mente e a caneta Bic. Não vai ter um professor para resolver a questão para você. Então muitas vezes a pessoa, pô, mas eu estudei o ano inteiro. Mas a pessoa estudou fazendo questões. Só que o cara não sabia fazer a questão, ele clicava o botãozinho embaixo, para ver a resolução da questão. Então ele estudou, ele treinou a mente dele, ele treinou o cérebro dele para ver resoluções de questões. Entendeu? Então assim, a tua mente, você treinou a tua mente a quê? A resolver, a olhar a resolução das questões, entende? Você não treinou a sua mente a fazer a questão. Então essa é a grande diferença do americano para o brasileiro. O brasileiro, você foca na resolução, você é passivo, enquanto o americano é ativo, né? E aí durante o evento que eu vou fazer, eu vou ensinar uma técnica para vocês. Como que tu faz isso na prática? Como que você é ativo na prática, sendo que você está começando do absoluto zero? Sendo que você está há 10 anos sem estudar, 5 anos sem estudar, ou está há 2, 3 anos fazendo cursinhos, tá? Eu vou falar isso para vocês no evento. Então o quarto comportamento é você tentar resolver problemas matemáticos, tentar resolver problemas, escrever muitas redações, para você ser ativo, você forçar a sua mente. Por quê? Porque assim eu vou aprender o conteúdo e não vou esquecer ele 2 dias, 3 dias depois. Eu vou colocar o conteúdo na minha memória de longo prazo. Se eu coloco o conteúdo na minha memória de longo prazo, eu vou o quê? Eu vou lembrar do conteúdo no dia da prova. Se eu lembro o conteúdo no dia da prova, eu consigo ler a questão e consigo interpretar ela. Tá? E aí, lembrando, estamos falando de energia, tá? Segundo preceitos científicos. Então, quando eu falo de energia, né? Se eu consigo otimizar a minha energia, se eu consigo otimizar o meu estudo, eu consigo chegar mais rápido no meu objetivo. Ok? Vamos lá então. Quinto hábito, quinto comportamento das pessoas que conseguem passar em medicina, tá? Vamos lá. É o sono. E o sono, meus queridos, anota aí, tá? O quinto comportamento é o sono. O sono, na minha opinião, é a coisa mais importante. Vou explicar para vocês. Desde o começo da aula eu estou falando, o Enem, o vestibular, a prova para você passar em medicina e virar o primeiro médico da sua família, dependendo de qual prova for, é uma prova de memória. Se você lembrar dos conteúdos, você vence a prova e consegue a sua vaga. Se você não lembrar dos conteúdos, você vai achar a prova difícil, você vai errar na hora de fazer a redação, você vai errar na hora de marcar o X correto na questão, você não vai interpretar as questões de matemática, você vai sair do Enem achando que matemática é difícil, que isso, que aquilo. Só acontece, é durante o sono que acontece a consolidação da memória. Durante o sono REM, quando você tem aquele sonho vívido, é ali que acontece a consolidação da memória. Então vamos lá. Aquele aluno que estudou o ano inteiro e dormiu mal, o que aconteceu? Ele estudou, fez questões, assinou o cursinho, comprou as apostilas. Só que o sono dele foi ruim. Ele não dormiu, ele não tinha o sono regulado. O que acontece? Esse cara estudou o ano inteiro, chegou lá no dia do Enem, ele não lembrou dos conteúdos. E aí tu pega, por exemplo, um aluno meu que estudou 4 meses, 3 meses e aplicou a minha técnica
para melhorar o sono dele, para ele acordar com disposição, com vontade, e teve o sono dele regulado através da higiene do sono, o que acontece? Esse cara, ele estudou menos tempo, ele estudou 3 meses, estudou 4 meses, ele estudou menos tempo, só que mesmo estudando menos tempo, ele já conseguiu uma aprovação em medicina. Por quê? Porque ele focou na principal variável da sua aprovação em medicina, que é o sono. Então ele guardou os conteúdos, ele memorizou os conteúdos. Enquanto aquela pessoa que estudava com cursinho, com os videoaulas durante um ano inteiro, ele não lembrou dos conteúdos no dia da prova. Quando eu dou mentoria individual, tá? Eu só dou mentoria individual para quem é aluno do método Atleta da Mente, tá? Eu abro algumas vagas para minha mentoria individual. Quando eu dou mentoria individual, as 2 primeiras sessões de mentoria, tá? É só focada no sono. É 100% focada em regular o sono do aluno. Sem sono, esse cara não vai passar em medicina. Sem ele dormir bem, se ele colocar o sono dele como prioridade, entender a higiene do sono, entender o papel da melatonina, da serotonina, da luz, sem ele entender todo esse contexto, ele não vai conseguir render nos estudos. Não tem técnica, não tem método, não tem cursinho, não tem cronograma no mundo que faça essa pessoa ter o resultado. Aí beleza, o cara vai ficar 5 anos, 6 anos, 7 anos até passar, tudo bem. Agora, se o cara quiser passar em medicina antes, ele precisa regular o sono. Por quê, pessoal? Comenta pra mim. Por que o sono é importante para passar na medicina? Vamos ver se vocês entenderam. Vamos lá, comenta aí pra mim, pessoal. Vamos lá. Comenta aí, por que o sono é o principal fator para conseguir passar em medicina? Vamos ver se vocês sabem. Isso aí, tá? Porque durante o sono que acontece a consolidação da memória. E o Enem é uma prova de memória, tá? A gente poderia fazer uma aula só sobre sono, tá? Depois manda um direct lá pra mim, tá? Léo, faz uma aula sobre o sono, tá? Ou comenta no meu canal do YouTube. Lembrando, quem não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, tá? Ativa as notificações. Manda assim, pô, Léo, faz uma aula gratuita aí sobre o sono. Podemos fazer uma aula sobre o sono, tá? Beleza. No evento gratuito também a gente vai falar mais sobre o sono, tá? Porque ele é extremamente importante. Outra questão, tá? O sono, ele regula as tuas emoções, ele faz você ter mais atenção, mais foco, mais motivação para estudar. Por exemplo, pessoas que têm o sono prejudicado, não estou falando do tempo, às vezes o cara até dorme 8 horas por dia, 9 horas por dia. Mesmo ele dormindo 9 horas por dia, mais do que é recomendado, ou 8 horas por dia, mesmo assim a pessoa acorda cansado, acorda desmotivado, tá? Então, muitas vezes você vai perceber que não é nem sobre a questão da quantidade, do tempo de sono, mas sim sobre o seu equilíbrio, sobre a sua alquimia cerebral. Como que é a sua higiene do sono, o que você faz antes de dormir, como é que é o seu quarto. Tem vários fatores que vão influenciar na qualidade do seu sono, tá? Mas eu não vou aprofundar muito aqui, porque a gente precisaria fazer só uma aula sobre isso, tá? Então ele ajuda a regular toda essa questão de energia, a consolidar a memorização. E aí o 6º comportamento, tá? Que é uma técnica, assim, fantástica, tem comprovação científica, é utilizada pelos norte-americanos, eu utilizei, continuo utilizando e ela ajuda demais a regular os químicos no teu cérebro, principalmente o químico da motivação, que se chama dopamina, tá? Essa técnica, ela regula a circulação do teu sistema cerebrovascular, né? Então tem todo um benefício cerebral, você consegue oxigenar mais o teu cérebro, mais oxigênio no cérebro, né? Mais sangue no cérebro, mais oxigênio, mais ATP, mais energia, mais glicose, mais foco, mais motivação, tá? E essa técnica, né, que é o 6º comportamento,
que eu recomendo que você implemente na sua rotina é a questão da meditação. Então você fazer técnicas de respiração. Lembrando, meditação não é não pensar em nada, não tem nada a ver com isso. Meditação é você fazer técnicas de respiração para você colocar energia na sua mente. Quando eu respiro, quando eu faço uma respiração profunda durante 5 minutos, durante 10 minutos e vou cadenciando essa respiração, eu vou aumentar o fluxo cerebral, eu vou colocar mais energia, eu vou ativar a minha mente. Tem estudos de neuroimagem mostrando os benefícios da meditação, das técnicas de respiração. E aí você aumenta o quê? Você aumenta a motivação. E aí, meus queridos, né, quem pegou o comecinho da aula viu que eu falei do hipocampo, que é um centro responsável pela memorização. E aí tem um estudo, tá, feito em 2017, numa faculdade americana, que mostrou o seguinte: pegaram um grupo de pessoas, né, um grupo de pessoas que fazia meditação, que fez meditação durante 8 semanas. E depois dessas 8 semanas de 30 minutos de meditação por dia, fizeram uma neuroimagem nesses pacientes, tá? E aí eles perceberam que havia um aumento do volume do hipocampo, que é o centro responsável pela memorização. Ou seja, você fazer técnicas de meditação. Eu recomendo os meus alunos do curso Atletamente fazer 3 vezes por dia, tá? Dentro do curso lá eu ensino várias técnicas de meditação, de respiração, né? Tem várias técnicas de respiração. Eu recomendo fazer 3 vezes por dia, uma de manhã, uma no período da tarde e uma à noite antes de dormir. E aí mostrou então esse estudo que apenas 8 semanas de meditação já havia um aumento no volume do hipocampo. Olha que louco. Olha que louco isso. Então você fazer técnicas de respiração aumenta o teu volume cerebral em indivíduos saudáveis e faz com que você memorize mais os conteúdos. Você vai ter mais retenção e vai aumentar a capacidade de você acessar essa memória de longo prazo. Ou seja, você está lendo a prova do Enem e você vê um termo, você vê um conceito, você lembra desse conceito, você consegue acessar essa informação na sua mente de forma mais rápida. Então olha que interessante, tá? Então fica aí, 6ª técnica. E a 7ª técnica, que é a questão da nutrição cerebral, tá? Então assim, você não consegue passar em medicina comendo junk food. Vou até reformular a frase. Você não consegue passar em medicina em 4 meses, 6 meses, 90 dias, 60 dias em medicina se você não tiver uma boa nutrição cerebral. Veja bem, se você come mal, come junk food, come pizza, come o podrão, come o cachorro quente, come frituras, e você não tem uma alimentação rica em nutrientes, ou seja, uma alimentação pobre em nutrientes, você tem uma alimentação ruim, você não vai conseguir ter a plenitude das tuas capacidades cognitivas. Imagina que você tem um super carro, imagina uma Ferrari, imagina uma Porsche, imagina uma BMW, uma Mercedes, imagina o seu carro dos seus sonhos. Esse carro ele tem 300 cavalos, tá? Imaginou? Um carro mega potente, ele é leve, 300 cavalos, tem uma alta potência. O que acontece? Se você colocar uma gasolina ruim nesse carro, ele vai conseguir cumprir os 300 cavalos? O motor vai conseguir entregar os 300 cavalos? Comenta aqui pra mim. Você tem o seu super carro, botou uma gasolina podre, uma gasolina ruim, ele vai entregar os 300 cavalos? O motor vai conseguir ter a plenitude ali das funções dele? O que vocês acham? Obviamente que não, né? Não vai dar problema. Então o motor não vai ter a plenitude das capacidades dele colocando uma energia ruim. Agora, imagina você que quer ser médico, quer passar em medicina, quer usar a sua mente, quer aprender, quer memorizar, come só comida ruim. Já parou para pensar isso?
Você se cobra, pô, Léo, eu não aprendo, eu não memorizo, eu sou burro, eu sou incapaz. Mas você não dá os nutrientes corretos para a sua mente funcionar. Entendeu? Como é que você vai querer ter uma boa performance, uma boa capacidade de aprendizagem, de memorização, se você coloca só lixo para dentro, é só comida ruim? Já parou para pensar? Você come tudo errado, né? E aí tem o intestino, o eixo, o intestino-cérebro, causa depressão, depressão intimamente relacionada com a microbiota intestinal, com a desregulação, neuroinflamação, inflamação intestinal, problemas emocionais, oscilação emocional, desatenção, consumo de glúten, lactose, açúcar. Tá bom? Então, esse é o 7º comportamento das pessoas que conseguem passar em medicina. Cuidar da alimentação, ter uma nutrição cerebral rica em nutrientes para a tua mente funcionar da melhor forma possível. Tá? E também é um outro tópico que dá para fazer só uma aula, né? Nutrição cerebral, dá para fazer só uma aula sobre nutrição cerebral, tá? Mas, infelizmente, hoje não vai dar tempo da gente falar tudo, tá? Aqui é só uma aula de aquecimento pro evento gratuito que eu vou fazer, tá? Então, hoje é só uma aula de aquecimento, tá bom? Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham anotado o que eu falei, tá? Anota, porque senão tu vai esquecer, vai ficar só na memória de curto prazo e amanhã você não vai lembrar mais, tá? Então, anota aí para você não esquecer, ok? Os 7 comportamentos, e isso que eu tô falando para vocês, pessoal, são coisas que eu fiz. Eu não li em livro isso daí, tá? São coisas que eu fiz, tá? São coisas que eu fiz. Obviamente que tem comprovação científica, tá? Mas são coisas que eu fiz, os meus alunos fizeram e deu muito certo, tá bom? Então eu sei que vocês... Pô, Léo, e a técnica de matemática, e a técnica de redação, o que eu faço? Sabe? Você tem que construir aqui, ó, a tua mente primeiro, entendeu? E a consequência disso vai ser você aprender física, aprender matemática, entendeu? Agora, quando você foca só em física e matemática, aí fica tudo mais difícil, tá? Lembrando que amanhã vai ter live também, tá? Eu tô fazendo várias lives de aquecimento aí, porque muitas pessoas têm medo, né? Quando eu falo passar em medicina em 90 dias, em 60 dias, 4 meses, 6 meses, né? Passar em medicina esse ano. Muitas pessoas acham que é picaretagem, que eu sou coach, algo do tipo. E eu tô fazendo essas lives de aquecimento para introduzir vocês, né? Para mostrar para você, pô, ó, tem esse caminho aqui diferente, é possível você também ter resultados extraordinários, tá bom? Então amanhã a gente vai ter lives. Se você não é inscrito no meu canal do YouTube, se inscreve, ativa as notificações, tá? No meu Instagram também tem a notificação, ativa no meu canal do YouTube, porque agora a gente vai entrar nesse intensivão aí de várias lives, tá? Pro evento, tá? O evento que vai acontecer nas próximas semanas, chamado Maratona Você na Medicina, tá bom? Então tenha uma boa noite, gratidão aí todo mundo que ficou comigo, mas eu tenho que dormir, né, pessoal? Porque amanhã eu tenho aula, né? Tem que estar de pé cedo, tá bom? Valeu, meus queridos. Tchau, tchau.